Opa, fala aí. Então, no vídeo passado se falou bastante sobre os poderes e habilidades do Boruto, então eu pensei, por que não fazer a mesma coisa com ele, o seu sensei, o seu mestre, o famoso Sasuke Uchiha, né? O cara que ou você ama ou você odeia, e quem odeia geralmente não tem muito argumento. Eu vejo isso porque no Twitter, que realmente não é base pra alguma coisa, mas enfim, no Twitter muita gente fala que ele é um emo revoltado e fresco. Em pleno 2024 eu nunca vi argumento tão ultrapassado. O Sasuke, ele é proeficiente em shurikens desde a academia, até porque quando ele era menor ele treinava com o Itachi e às vezes sem o Itachi, na maioria dos casos, né? E desde então ele se aprimorou bastante em jutsus de shuriken. Na academia ele era o melhor nisso. Outra coisa no qual o Sasuke é muito bom é o seu taijutsu, exatamente. Em vários momentos durante o anime de Naruto isso fica muito evidente. Mostra que ele é superior ao Naruto no taijutsu, tanto que na cena do telhado, quando os dois têm um conflito antes de partir pro Chidori e Rasengan, né? Ele acaba lutando contra vários clones do Naruto e dominando eles com extrema facilidade. E também na luta do Vale do Fim, também no clássico, ele mete a porrada do Naruto antes do Naruto invocar a Kurama, né? E isso fica muito evidente, ou seja, o Sasuke ele também é um exímio lutador. Agora falando sobre o seu Sharingan. O Sharingan dele foi despertado aos 7 anos, né, quando ele viu o massacre lá, só que ele reprimiu isso e acabou redespertando na luta contra o Haku e utilizando as habilidades do próprio para poder se virar ali no meio da luta. O Sharingan, ele tem a habilidade de copiar jutsus, movimentos e poder replicá-los. Só que como o Sharingan, ele tem suas fases, né, 1 tomoe, 2 tomoes, 3 tomoes, quando você tem 1 a 2 tomoes, você pode fazer o básico do básico, que é olhar, replicar e só. Quando você tem 3 tomoes, aí você pode replicar jutsus, tem uma acuidade visual, uma precisão visual maior para poder copiar esses jutsus e fazer dependendo da sua quantidade de chakra, né? Já que a gente viu que o Kakashi, ele tinha essa proeficiência também, só que a quantidade de chakra não permitia muito. E fora que o Sharingan do Kakashi era ativado 100%, já que ele não era um Uchiha. Agora partindo pro famoso exame Chunin, que é onde o Sasuke ganha a marca da maldição. Exatamente, o Orochimaru vai lá e ferra com o exame Chunin do Sasuke, deixando o garoto mais poderoso, só que de uma forma muito instável, para fazer com que ele ganhasse mais poder e fosse atrás dele no futuro, o que acabou acontecendo. E os atributos dessa marca são bem simples. Aumenta os atributos físicos do Sasuke e inclusive altera até a sua forma. Deixa o Sasuke com essa aparência bem mais bizarra. Também permite o Sasuke a usar chakra natural. O Sasuke ele aprendeu o Chidori com o Kakashi para poder dominar melhor e mandar bem no exame Chunin. Na época ele podia usar apenas 2 descargas de Chidori por dia, mas isso depois foi aumentando a partir do momento que ele foi treinando. E o Chidori ele precisava do Sharingan para ter uma melhor precisão, então era um jutsu imperfeito até o momento em que o Kakashi ganhou o Sharingan e depois passou pro Sasuke, enfim. E o Chidori ele é muito melhor usado com o Sharingan, porque senão perde a precisão e pode acabar errando o alvo, já que é um jutsu letal de alta velocidade. Depois dos 3 anos do time skip, o Sasuke ele volta bem diferente, com 2 novidades, Kenjutsu e Chidori Nagashi. É uma variação do Chidori, mas não deixa de ser uma novidade. Depois disso, na luta contra o Itachi, cheia de Genjutsu, um pouco antes do Itachi ativar o Susanoo justamente para se defender desse tal ataque do Sasuke, que é justamente o Kirin, ele é basicamente um jutsu que usa da manipulação do chakra para manipular o clima e invocar raios. Então esse é um dos jutsus mais poderosos que o Sasuke tem no seu arsenal. Agora a gente vai partir pro Mangekyo. Exatamente, essa queridíssima evolução do Sharingan normal. Ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela também ferra muito o usuário, que ele é ativado devido a emoções muito fortes, não necessariamente uma tragédia, mas relativamente ligada a emoções fortes, né? Seja ódio, seja amor, preocupação, desespero. O Sasuke, ele ativou o seu Mangekyo na conversa com o Obito, quando o Obito ele estava explicando como era a situação do Itachi. E depois do Sasuke ouvir tudo e pensar um pouco, ele acabou ganhando o Mangekyo Sharingan. E, obviamente, ele, como qualquer adolescente, passou a usar o Mangekyo desenfreado. Ele usou muito o Mangekyo na luta contra o Danzo e acabou se esgotando demais. Inclusive, nessa luta final, ele estava quase cego, né? Na luta contra o Danzo, ele apresentou poderes variados, como a fase inicial do Susanoo. O Susanoo pela primeira vez apareceu aí, antes do Itachi, né? E também aquelas benditas chamas que hoje em dia parece um fogo amador, mas
na época eram muito tenebrosas, o Amaterasu e uma variação que é o Kagutsushi. O Amaterasu é aquelas chamas infernais que nunca se apagam, e o Kagutsushi é o controle dessas chamas. Ou seja, o Sasuke ele ganhou duas coisas aí que se complementam. Se bem que o Amaterasu ele foi implantado pelo Itachi. Então fica aí a questão, qual seria o poder individual do Sasuke caso o Itachi não tivesse implantado o Amaterasu nele. Depois dessa luta contra o Danzo, o Sasuke foi com o Obito para a caverna e acabou optando por fazer o tal implante dos olhos do Itachi. E nisso o Sasuke ele ganhou uma evolução que é justamente o Mangekyo Sharingan Eterno. Nesse aspecto, o Mangekyo Sharingan Eterno ele é muito mais benéfico do que prejudicial para o usuário, já que ele não afeta a sua visão. Você pode usar à vontade todas as habilidades dele e só vai gastar o seu chakra, não vai gastar nada mais além disso. Os seus olhos não vão perder a luz, você não vai ficar cego. Ele manteve as mesmas habilidades porque é só uma evolução na qual permite que os olhos não fiquem cegos. E depois disso temos o famoso Arco da Guerra, que o Sasuke ganhou o seu Rinnegan através do Sábio dos Seis Caminhos e pelo implante do Kabuto nele, né, com as células do Hashirama. E esse Rinnegan, ele faz basicamente tudo. Na guerra, o Sasuke usou e abusou dele porque era extremamente necessário contra o Madara e depois contra a Kaguya. Ele usava de uma forma um pouco limitada, em Boruto principalmente. Do Rinnegan temos o caminho Deva, que permite que o usuário utilize poderes de atração e repulsão, além daquele famoso Shibaku Tensei, que é atrair toda a matéria próxima, juntar numa bola negra e depois repeli-la contra o que quer que seja, causando uma destruição enorme. Temos o caminho Preta, que para mim esse é o mais útil, porque ele absorve chakra e anula qualquer ninjutsu. Então você vira um cara invencível contra ninjas normais. Relacionado ao Rinnegan do próprio Sasuke, tem o selo Yin, que foi muito útil. Era justamente o selo Yin na palma da mão do Sasuke que permitia que ele usasse o Senjutsu do Sábio dos Seis Caminhos. E essa fraqueza de todos os Otsutsuki. Chakra natural, como o Jutsu do Kirin, modo sábio, etc. E o selo Yin, que foi dado pelo Hagoromo. Então, combinado com o Rinnegan, foi uma adição enorme pro arsenal do Sasuke durante a guerra. Só que, como todo mundo sabe, ele perdeu acesso ao selo Yin, depois que anulou o Tsukami Infinito junto com o Naruto. E isso deixou o Sasuke apenas com o Rinnegan, que também é uma fonte muito grande de poder. Só que o selo Yin era vital para enfrentar o Otsutsuki. E ele perdendo isso, acabou perdendo também uma boa parte da fonte de poder dele. E tem a última coisa, com a adição ao que eu falei lá atrás, é o Susanoo Perfeito, onde o Sasuke ativou isso justamente na hora de cortar os meteoros e depois na luta contra o Naruto. O Susanoo Perfeito é basicamente uma extensão / evolução do Susanoo normal, que forma um humanoide gigante com habilidades diversas. E na luta final contra o Naruto, o Sasuke ele utilizou do chakra das bijus para poder aprimorar o seu Susanoo, permitindo ele fazer aquela flecha de Indra. Mas foi um jutsu temporário justamente por causa do genjutsu das bijus, onde ele se apropriou lá com o Shibaku Tensei e acabou manipulando esse chakra que ele coletou delas para fazer essa flecha. É o jutsu mais poderoso de Naruto. E depois que o Sasuke perdeu seu Rinnegan, depois que foi furado pelo Momoshiki lá, ele não ficou tão fraco como todo mundo pensa. Obviamente ele perdeu grande parte dos poderes que o Rinnegan permitia a ele usar, só que ele nunca foi dependente do Rinnegan. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, compartilha. É isso. Falou.